Sabe quando a gente digita alguma coisa no computador e, de repente, a mágica acontece? Mas como é que uma simples linha de código vira uma ação de verdade lá dentro da máquina? Como que um comando de texto se transforma em algo que o processador, a CPU, executa em um piscar de olhos, ou melhor, em bilionésimos de segundo? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Tudo começa com algo que a gente conhece bem, né? Uma equação matemática como essa. Poderia estar numa planilha, num jogo, em qualquer lugar. Para a gente que olha para isso faz todo sentido. Mas e para a máquina? Para ela, isso aqui é grego. Um completo mistério. E aí que está a grande questão, o pulo do gato de toda a computação. Como é que uma máquina que, no fundo, só entende ligado e desligado, sabe, zeros e uns, consegue decifrar uma coisa dessas? A resposta para isso está num processo de tradução simplesmente fascinante. Ok, então o primeiro passo dessa jornada toda é traduzir. A gente precisa pegar essa linguagem que foi feita para a gente entender, o que chamamos de linguagem de alto nível, e transformar ela numa outra língua. Uma língua que o processador entende de cara, sem intermediários. E essa língua nativa do processador se chama instrução de máquina. É como se fosse o vocabulário básico dele, sabe? Cada instrução é uma tarefinha bem simples, uma operação fundamental que ele já nasceu sabendo fazer, sem precisar de manual ou de mais nenhuma tradução. E essa lista de tarefas do processador é até que pequena, viu? Tem umas 250 instruções básicas, mais ou menos, dependendo do modelo. Elas se dividem basicamente em 4 tipos. Fazer contas, tipo somar e subtrair, cuidar dos dados movendo eles para lá e para cá na memória, conversar com outros aparelhos e, o mais importante de tudo, tomar decisões que mudam o rumo do programa. É bem aqui que a tal inteligência da máquina começa a aparecer. Beleza, então como é que é uma dessas instruções por dentro? Qual é a cara dela? Bora dar uma olhada na anatomia de um comando de máquina. E olha que interessante, é tudo muito simples. Basicamente, cada instrução tem 2 partes. A primeira é o opcode, que é o código da operação. Ele diz para a CPU o que ela tem que fazer, some, subtraia, mova isso. A segunda parte são os operandos, que dizem com o que fazer a operação. Ou são os próprios dados, ou, o que é mais comum, é a localização de onde esses dados estão guardados. Isso tudo leva a gente de volta para a nossa equação lá do começo. Aquela única linha de código, na verdade, é toda desmontada numa sequência de várias instruções de máquina. Olha só, primeiro uma instrução para multiplicar D por E, depois outra para somar C ao resultado, aí outra para guardar isso em algum lugar e por aí vai. Cada passinho da equação vira uma ou mais dessas tarefas super simples que a CPU consegue executar. Mas espera aí, isso levanta outra dúvida, né? A instrução fala para a CPU, por exemplo, some. Mas como ela sabe onde estão os números que ela precisa somar? Ela não pode sair procurando por aí. Ela precisa de um mapa do tesouro. E esse tal mapa é o que os engenheiros chamam de modo de endereçamento. É basicamente a estratégia que a CPU usa para encontrar os dados, os operandos. E o legal é que não existe um jeito só de fazer isso, não. Existem vários modos e cada um é bom por uma situação específica. Olha só que interessante. No modo imediato, por exemplo, o valor já vem junto com a instrução. É papum, super rápida. Já no direto, a instrução dá o endereço exato na memória. O indireto é mais detetive. A instrução te dá um endereço que te leva para outro endereço, onde o dado finalmente está. E tem também o modo registrador, que usa umas memórias minúsculas e mega rápidas dentro da própria CPU. É o mais veloz de todos, mas o espaço ali é super limitado. No fim das contas, é sempre uma troca. Ou se ganha em velocidade ou em flexibilidade. Essa analogia aqui é perfeita para entender a diferença. O endereço direto é como ter o endereço completo. Vá para a rua principal número 123. Simples e direto. Já o indireto é como ir para esse endereço e, chegando lá, encontrar um bilhete que diz onde é o lugar de verdade. Leva mais tempo, claro, mas abre um leque de possibilidades, dá muito mais flexibilidade. Certo. Então a gente já entendeu como o código é traduzido e como a CPU acha os dados. Mas como ela consegue fazer isso bilhões de vezes por segundo? Pensa bem. Se ela fosse executar cada instrução, uma de cada vez, do início ao fim, seria lento demais. A solução para isso é simplesmente genial. E essa solução tem nome: pipeline. A melhor forma de imaginar o que é um pipeline, imagina uma linha de montagem de uma fábrica. Em vez de uma pessoa só montar um carro inteiro, do começo ao fim, o que seria demorado, o que se faz? O trabalho é dividido. Cada estação da linha de montagem faz uma parte do trabalho, mas em carros diferentes, tudo ao mesmo tempo. A vida de uma instrução dentro da CPU é dividida em estágios, que são as estações da nossa linha de montagem. Geralmente são 5. Primeiro, a CPU busca a instrução na memória, depois ela decodifica a instrução para saber o que fazer, em seguida,
busca os operandos, ou seja, os dados, aí executa a instrução, faz a conta e, por último, escreve o resultado de volta na memória. Então, sem o pipeline, a CPU teria que fazer esses 5 passos para uma instrução, terminar tudo, para só então começar a primeira etapa da próxima. Já com o pipeline, a coisa muda de figura. Assim que a primeira instrução vai para o segundo estágio, a próxima já pode entrar no primeiro. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, pensa em processar 9 instruções. Cada uma tem 5 estágios. Se fosse uma depois da outra, sem pipeline, seriam necessários 45 ciclos, 45 unidades de tempo. É um tempão super ineficiente. Agora, olha só o que acontece com o pipeline. Dá para ver claramente que, a todo momento, várias instruções estão sendo processadas ao mesmo tempo. Cada uma está num estágio diferente da linha de montagem. É como se a linha estivesse sempre cheia, sem nenhum espaço vazio. É uma sobreposição perfeita. E o resultado? É impressionante. Aquelas mesmas 9 instruções que antes levavam 45 unidades de tempo, agora terminam em apenas 13. É um ganho de performance absurdo. É por isso que os processadores de hoje são tão rápidos. O tempo para uma única instrução não diminuiu, mas a quantidade de trabalho que o processador entrega no final, o rendimento, é muito, mas muito maior. Só que nem tudo são flores. Essa linha de montagem super eficiente tem um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. O que será que acontece quando o programa chega numa encruzilhada e precisa tomar uma decisão, quando o caminho não é uma linha reta? O problema são os comandos do tipo, se isso, então faça aquilo, se não, faça outra coisa. A CPU não sabe qual dos 2 caminhos o programa vai seguir até que a condição do se seja resolvida. Só que a linha de montagem não para, ela continua puxando as próximas instruções do caminho reto. Se na hora do vamos ver o programa pegar o desvio, todo o trabalho que já entrou no pipeline estava errado. Tudo isso tem que ser jogado fora. Esse descarte de trabalho cria o que a gente chama de bolha no pipeline. É literalmente um buraco na linha de montagem, um espaço de tempo em que nada de útil acontece. E essas bolhas são um pesadelo para a performance, um dos maiores gargalos que os engenheiros de processadores enfrentam todo dia para tentar resolver. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é de explodir a cabeça. Se um simples C, a base de qualquer programa de computador, pode quebrar essa linha de montagem perfeita, como é que os processadores modernos conseguem ser tão absurdamente rápidos? Como é que eles conseguem, de alguma forma, adivinhar o caminho certo para manter a linha de produção sempre rodando a todo vapor? Bom, mas isso já é assunto para uma outra conversa.